Olá, vamos iniciar agora a leitura do signo de Sagitário, que compreende o mês de junho de 2025. Antes de eu iniciar a utilização do tarô e dos oráculos, né, eu tive a inspiração, e eu tô fazendo em todos os vídeos, tá? De utilizar a Bíblia Sagrada. Bom, por que eu vou utilizar ela? Porque eu, Cristiane, tenho o entendimento que ela é uma ferramenta, um instrumento evolutivo, tá? Junto com o tarô, outras práticas também, né? Inclusive o reiki também, que eu pratico, né? E eu entendo e utilizo na minha vida há muitos anos, assim, no sentido, tanto é que ela tá bem velhinha, tudo riscada, né? Porque eu faço estudo, né? Sobre ela, né? E aos poucos eu fui inserindo ela na minha vida de uma forma que ela começou. As informações aqui, elas foram me transformando e moldando, e ainda continua, né? Bom, a gente moldar quem nós somos, né? É um desafio tremendo, é muito difícil, é muito complicado, é muito... Primeiro que é difícil a gente olhar para dentro da gente, né? Assim, olhar os traumas, as situações que a gente passou, os nossos desejos, o jeito que a gente pensa, a gente age, a ideologia, nossos defeitos e qualidades. Qualidade é fácil de olhar, né? Mas vai olhar para os defeitos. É difícil. E é uma coisa assim tão natural. Você ter defeitos, ter os defeitos, a qualidade, né? Porque a vida é uma balança que precisa de equilíbrio, né? Não existe uma pessoa, né? Que é 100% certa. Suponha que aqui é uma balança, tá? Aqui o lado bom da pessoa e aqui o lado não tão bom da pessoa, né? Por que eu falo não tão bom? Porque eu entendo que a parte ruim é a ausência do bem. Já começa por essa questão. Então, se você não faz o bem, você já tá pendendo pro lado do mal, né? Se você não faz tua missão espiritual, se você não ajuda o próximo, você não olha com empatia, você não olha com respeito, você não tenta entender a pessoa, você só pensa em você, só as tuas vontades, só a tua filosofia, só a tua religião, só você é o melhor trabalhador, só você é luz, você não tem defeito. Não. Aí acontece, a pessoa começa a ficar em desequilíbrio. Porque a gente precisa do lado bom e do nosso lado ruim. E a gente já vai só equilibrando. Por que eu falo que precisa do lado bom e do lado não tão bom ou lado ruim? Porque a gente precisa do contraponto. Se não existir o contraponto, não tem como você fazer a balança. Se você for só boa, o que vai acontecer? Se você for uma pessoa só ruim, como que também não existe alguém só ruim, todo mundo tem seu lado bom e lado ruim. Se a pessoa for só ruim, também não dá. Entendeu? Assim, eu entendo. O único bom, 100% bom, foi Jesus Cristo. Mas a gente tem que entender o quê? Né? Jesus Cristo era o Deus encarnado. Ele experienciou forma humana para que a gente pudesse ter experiências reais, vamos dizer assim, né? Se você colocasse na Bíblia, muitas coisas foram colocadas na Bíblia antes de Jesus, que você fala assim, isso daí não existiu, ou era uma tradição, ou não era possível. Isso que Deus quer de mim não é possível. E Deus provou que era possível, né? E que nem próprio Deus, né, encarnado, né, Jesus, né, encarnado Deus, ele agradou todo mundo. Olha o que aconteceu com ele. As pessoas que ele mais cuidou, que ele mais zelou, que ele mais lutou, foram que acabaram com o corpo físico dele. Então, assim, o ser humano é complexo, é complicado, não existe seres de luz, tem que tirar a cabeça de todo mundo. Eu sou um ser de luz, olha. Ontem eu tive discussão com uma pessoa, sabe? Justamente por causa disso. Porque
pessoa se acha um ser de luz. Falei, olha, não existe, tá? Você tem o teu lado bom, o teu lado ruim. Eu gosto de você, eu quero bem você, até com os teus defeitos. E eu tenho que entender e saber trabalhar com o teu defeito. E quanto menor é a pessoa, no sentido de idade, tamanho, né, também, assim, vamos dizer assim, tipo uma criança, que eu quero dizer, né? Ela tem mais efeitos porque ela está em estado de maior evolução, porque ela está aprendendo, agora que ela aprendeu a andar. Como é que eu... Por isso que criança dá tanto trabalho. Não suba aí, senão você vai cair. Não, você tem que comer direito, comer coisa boa, que senão você vai ficar doente. Para um adulto, não precisa falar isso. O adulto sabe que se não tiver uma boa alimentação, ele vai se lascar. Se ele não dormir bem, ele vai se lascar. Se ele não cuidar da saúde espiritual, ele vai ser atacado espiritualmente por obsessor, por tudo que é desgraceira que tem. Se a pessoa não cuidar da parte mental, ela vai ficar doida. Ela vai desenvolver doenças psicossomáticas. Quando é criança, tem que falar. Só que tem adulto que é pior que criança. Que foi o que aconteceu comigo ontem. Eu falando pra pessoa, olha, não faça isso. Você não tá vendo que você tá fazendo isso, tá fazendo mal pra você? Tem uma alimentação melhor. Olha, você tem que... Eu tô com problema pra dormir, por exemplo. Eu tenho problema, há muitos anos que eu tenho insônia, né? E às vezes eu penso, puxa, mas se eu for no médico... Que eu fico naquele contraponto. Coloco na balança, né? Se eu for no médico, ele vai me dar uma medicação pra mim dormir. E eu sei como é que o meu corpo reage à medicação, porque eu já tomei remédio pra dormir. Eu não presto. Acaba a minha vida. Mesmo que seja dose fraca, por causa do quê? Cada pessoa é um indivíduo. Cada organismo é um indivíduo. Cada pessoa tem uma mentalidade. Tem gente que adora se auto-sabotar. Eu sei que se eu tomar medicação para dormir, eu vou me sabotar, eu vou acabar comigo de novo. Eu vou arrebentar com o meu estômago, que já não é aquelas coisas, né? Então, eu vou ter que encontrar uma solução para minha insônia. Eu já comecei a fazer, faz uma semana eu comecei a fazer certos procedimentos que eu vi que eu comecei a dormir. Por exemplo, veja, olha que coisa doido. Que coisa doida. Eu comecei a dormir de meia. Olha que coisa mais idiota. Você acredita que eu comecei a pegar no sono mais rápido? Que daí eu vi lá, ó, veja, eu tava no TikTok e tal. Daí eu entrei lá, tinha uma mensagem pra mim. Que alguém mandou, falou assim pra mim, assim, olha, assiste esse vídeo aqui. Falei, beleza. Fui ver, Carax, diz médico, explicando que a temperatura do corpo, que quando você está em estado de relaxamento, para você dormir melhor, as extremidades, principalmente na época de frio, as extremidades têm que estar numa temperatura tal para você ter o relaxamento total e o teu corpo não tiver que trabalhar mais para produzir calor, para mandar calor para a extremidade. Porque dele tem que ter mais calor aqui para mandar calor para as extremidades. E eu tenho à noite, minha mão, meus pés são muito gelados. Gente, agora aqui é inverno. Eu moro aqui no sul do Brasil, né? Não sei onde vai chegar essa mensagem, então, né? Falar até o país que eu tô aqui. Eu moro no Paraná. Aqui é época de inverno. Aqui tá frio. Esses dias tava até meio querendo gear aqui. Ter geado. Tá um frio de lascar. O que eu tô fazendo? Tô dormindo de touca. Durmo com várias cobertas. E tô dormindo de meia. Esses dias eu dormi com 2 meias. Dormi a noite toda. Aonde que eu tô querendo chegar nisso tudo? Por que eu não durmo no verão? Por causa do excesso de calor. Eu tô em desconforto de temperatura. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou comprar um ar-condicionado e vou colocar no meu quarto. Vou dormir numa temperatura agradável. Eu prefiro gastar 3, 4 mil num ar-condicionado do que todo mês eu me arrebentar de medicação para me dormir, sabendo que meu dia eu vou passar a porcaria. Porque eu quero viver, eu não quero sobreviver. Eu tenho vários problemas de saúde. Eu tenho que cuidar de cada detalhe. Eu tenho que parar de comer açúcar, vou parar. Eu tenho que fazer exercício físico? Eu faço, mas eu faço na força do ódio, mas não interessa se eu tô gostando. É necessário. Tem minhas limitações de tanta cirurgia que eu fiz? Tem minhas limitações. Por exemplo, eu falando de mim, né? Eu tenho dislexia. Não é o fato de eu ter dislexia que eu sou uma pessoa burra. Eu tenho uma certa dificuldade em leitura,
em interpretação de texto, dificuldade para ler, que nem daqui a pouco eu vou ler a Bíblia, eu vou ter dificuldade. Mas isso não significa que eu sou burra. Eu tenho uma pequena limitação, porém eu tenho que transformar a minha situação. Eu não posso usar ela como uma muleta. Não, eu tenho que saber conviver e manter o equilíbrio, né? Do que é bom, do que é ruim. Se a dislexia tá aqui, eu tenho que melhorar e me acalmar na hora que eu tô lendo, para que tenha equilíbrio. Eu tenho que respirar mais, eu tenho que puxar o ar assim, ó. Eu tenho que não pensar em nada, apenas visualizar. Aí eu consigo. Agora, se eu ler qualquer jeito, nossa, eu vou falar cada bobagem. Gente do céu, eu pago cada mico. Vocês não têm noção. Por que eu tô falando isso? O equilíbrio. A primeira mensagem que eu senti de falar aqui foi a gente cuidar do equilíbrio. Equilíbrio pessoal. Não interessa se você é de Sagitário ou não. Eu não sou de Sagitário. Mas isso também vale para mim. Porque todos nós estamos em estado de evolução. E o equilíbrio é um dos pontos fundamentais da evolução, seja ela corpo, mente e alma, que são os 3 pilares do ser humano, né? Que é a parte física, né? O corpo, né? A parte física, tudo que é físico, a mente, tudo que é psicológico, né? Emocional, e a parte espiritual, que é a conexão com o próprio divino. Se você conseguir manter, e esse é o desafio, né? Manter os 3 em perfeita harmonia no mesmo instante. É complicado, né? Então, a primeira mensagem que eu tinha era essa aí, que eu senti de falar, era isso aí. Vamos lá então para o Manual do Ser Humano. Problemas aqui, ó. Vem aqui, ó. Se você não tem uma Bíblia física, vá no Play Store, digite Bíblia lá. Aí você já vai baixar lá, tem um monte de aplicativos lá, né? Que você pode acessar, entendeu? E é isso aí. Espero do fundo do coração que essas informações tenham ajudado você, tá bom? Aqui não estamos falando de religião. Aqui nem eu não tenho religião, apesar que eu vou na igreja católica, mas eu nem tenho religião. Assim, de seguir uma religião, né? Mas eu gosto de uma missa. Nossa, adoro uma missa, não tem noção. Adoro. Mas eu não me vejo inserida e eu não aceito muitos dogmas religiosos. Mas não significa que eu não sou bem-vinda lá, não sou querida, não sou amada, não consigo conversar, bater um papo com o padre, com o pessoal que lá estão lá, tratar com amor, com respeito. Não sou obrigada e eles também não me obrigam, né? Nunca me obrigaram a concordar com eles, entendeu? Por isso que eu vou na igreja católica. Agora tem uns evangélicos, não tô falando mal dos evangélicos, protestantes, eles querem colocar na tua cabeça que você tá errado. Só que cada um tem uma evolução, pessoal. O que é bom para você, eu aprendi da pior forma possível isso. O que é bom para você, a maneira que você vê as coisas, não é bom pro coleguinha. Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma história. E a quantia que eu quebrei a minha cara antes de aprender isso. Adianta se arrepender? Não. Já tá feito. Então é isso. Então vamos lá então, pedir a espiritualidade de luz que me acompanha, que nos proteja, que me guie, que guie todos nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso sempre se faça presente nessa mesa, nosso Rei do Universo. Gratidão a tudo e a todos, gratidão aos nossos ancestrais, gratidão aos meus mentores, aos meus guias, meus guardiões espirituais, sempre estão comigo nessa missão espiritual que eu sigo. Nossa, eu tô com dificuldade até pra falar assim como se meu coração tivesse apertado, sabe? Tipo uma ansiedade. É isso, que Jesus Cristo seja a luz do nosso caminho sempre. Amém. Mentor, peço ajuda para que eu entregue a mensagem da melhor forma possível, tanto com a Bíblia quanto o tarô. Aqui, ele falou que não é aqui, peraí. Ele falou mais pra frente. Aqui. Aqui, mentor. Ele passa pra frente. Olha, ele falou aí. Agora me mostra onde que começa. Aqui. Salmo 107. Caiu algum salmo, eu acho que foi
pra... Ai, não vou lembrar agora. Acho que teve uma leitura que eu fiz esses dias. Também caiu o Salmo 107. Só que caiu do outro lado da página, né? Enfim, vou ler aqui. Salmo 107. Eu vou colocar aqui Sagitário. Salmo. Que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, né? O livro, o capítulo, os versículos, né? Começando 1, tá? Até onde, não sei ainda. Vamos ler aqui. Vamos pegar todo o contexto. Se você quiser ler todo o contexto, desde o começo até o final, fique à vontade, que aí você vai evoluir mais ainda, né? Não se esqueça de pedir unção e proteção do Espírito Santo, né? Que ele te guie, ele dê discernimento para você ler, interpretar, analisar no sentido, assim, de você conseguir aplicar na tua vida. Cada pessoa tá passando por uma situação, certo? Então é isso aí, vamos lá, então. O tema desse salmo, do Salmo 107, é Deus inverte as situações. Vamos ver o que tá aqui. Agradeça a Jadé. Bateu a dislexia. Pera. Só porque eu falei da dislexia. Hoje não tinha batido a dislexia. Agora bateu. Pera aí. Só se concentrar. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu pago cada mico. Pensa, eu troco carro por moto. E o pior de tudo, eu troco esquerda com direita. Eu sei que lado é o direito ou o lado esquerdo. Aí, pra mim não perder a paz, porque eu passo vergonha, aí, por exemplo, eu quero falar esquerda pra pessoa, só que eu falo direita. Aí eu falo assim, a outra direita. Aí a pessoa dá risada e desbaratina, porque eu não tenho que fazer. É vergonha na certa. Então, deixa eu me concentrar aqui. Vamos lá. Agradeça a Javé porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Repitam isso os redimidos por Javé. Que ele redimiu da mão do opressor, que ele reuniu do meio das trevas, do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Eles erravam por um deserto solitário, sem achar o caminho para uma cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, e a vida já havia abandonava. E a vida já os abandonava. Desculpa. Na sua aflição, clamaram a Javé, e ele os libertou de suas angústias. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Ele os guiou pelo caminho certo, para que chegassem a uma cidade habitada. Que eles agradeçam a Javé o seu amor, as maravilhas que ele fez e faz pelos homens. Ele saciou a garganta sedenta e encheu de bens a garganta faminta. Ele habitava nas sombras e trevas, prisioneiros de ferro e miséria. Por se revoltarem contra as ordens de Deus, desprezando o projeto do Altíssimo, ele humilhou seu coração com fadiga, sucumbiram e ninguém o socorria. Na sua aflição clamavam a Javé, e ele o libertou com suas angústias. Ele o tirou das sombras e trevas e rompeu os seus grilhões. Que eles agradeçam a Javé com seu amor, as maravilhas que faz pelos homens. Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Aí tem a continuação. Deixa eu ver que tamanho que é esse salmo. Nossa, esse salmo aqui é enorme. Então, eu não vou ler todo ele. Eu li, então, do 1 até o 16, tá? Se vocês quiserem ler na sequência, tem a sua interpretação, peçam unção ao Espírito Santo, coloque... reflitam, que vocês vão ter uma mensagem. Não é você ler igual um livro normal e você já ter a resposta. Não, é você aplicar na própria vida. Entendeu? Gratidão a tudo e a todos. Então vamos lá, já deu, nossa, 19 minutos, vai ficar grande essa leitura aqui, mas não tem problema. Deixa eu tomar água.
Vamos lá, mentor. Qual a mensagem para o signo de Sagitário, junho de 2025? Vamos lá. 3 jogadas, por gentileza. Mais uma. Fundo do maço. Clarificação, por gentileza, mentor. 6 de pentáculos. Mais uma, por gentileza. Mais uma. Fundo do maço. Conselho dos arcanjos, por gentileza. Obrigada. Fundo do maço. Deixa eu só organizar aqui. Então, aqui fala que você vai liderar uma situação, algo. Provavelmente tem 4 pessoas nessa situação. Você, como uma imperatriz, ou seja, a rainha de todos os naipes, né? Uma pessoa empoderada, né? Uma pessoa que gera, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que floresce, uma pessoa que transmutou a energia, inclusive de situações difíceis, né? Um local bem pouco favorável. Por exemplo, temos aqui a flor de lótus, que é uma das flores mais belas que existe no mundo, e ela floresce, né? Ela nasce, né? Permanece no lodo, num lago sujo, vamos dizer assim, né? No lodo, né? Essa pessoa empoderada, essa mãe, vamos dizer assim, que é uma energia de mãe, né? É alguém que gera, alguém que gera, alguém que tem um poder, tem o equilíbrio físico, mental, espiritual, o poder da palavra, né? Essa pessoa, né? Deixa uma coisa aqui. Essa pessoa tem conexão com estrela, com lua. Por que falta tem estrela? Aqui tem estrela, com lua. É uma pessoa que tem uma iluminação, contato espiritual por causa dessa luminosidade. Aqui, ela é uma pessoa muito dinâmica, porque o sentimento dela aqui, ó, tá vendo? É como se fosse uma correnteza. Aqui mais... Tanana, eu acho que é isso. Essa carta é isso. Essa pessoa, ela vai ter que transmutar essa energia, ou vai ter uma conversa com essas 4 pessoas aqui, ó. Esses 4 seres aqui. Pode ser seres espirituais, pode ser pessoas físicas, tá? E aqui vai ter uma transmutação da energia no sentido de dar e receber. Aqui pode ser uma conversa. Aqui pode ser que alguém dê algo, ou fale algo, envie uma mensagem, ou faça algo que vai ter uma troca. Você doa algo e você recebe. Doa e recebe. Isso vai indo. Aqui, como tem vários pentáculos, pode ser dinheiro, pode ser conhecimento, pode ser amizade, pode ser questões familiares, pode ser algo que a pessoa pode proporcionar para o outro. Por exemplo, eu sou da área de TI, a outra pessoa deixa eu ver, ela trabalha... Por exemplo, eu sou da área de TI, tá? Mas eu não dirijo. Aí a outra pessoa, ele fala, não, mas então eu te levo ali, eu sou Uber. Aí o que eu faço? Eu vou lá, pago essa pessoa, ela recebe e ela me ajuda. Ou nós fazemos um acordo, ó, eu preciso todo dia em tal lugar, se você me levar, eu fecho com você pra você fazer pra mim corrida no mês. Ah, beleza, então.
A pessoa ganha, eu ganho porque eu vou ganhar um desconto, eu vou fazer um acordo de desconto, vai ficar bom para ela e para mim. Então, eu vou pagar ela, vai receber, em contrapartida ela vai me fazer o transporte. Então, né, é tudo um acordo. Entendeu? É tudo um acordo. É um exemplo que eu usei, né? Eu gosto de usar exemplo que fica mais fácil, né? Aqui tem um bloqueio, um desafio, sobre uma ideia, um pensamento, pode ser um estudo, pode ser uma mensagem, pode ser algo que você vai ler ou que alguém vai ler. E aqui tem uma espada, né? Que você tá em constante... Você tá atravessando um abismo, mas você tá quase chegando lá. Então, pode ser que chegue uma mensagem quando ela atravessa aqui, né? Com o tempo, vai chegar uma mensagem, uma ideia, né? Ajuda, né? Que nem eu tenho os pássaros aqui, vai ter ajuda também de algo, de alguém, ou alguém vai te contar algo, né? Sabe aquele ditado? Ah, um passarinho verde me contou, papapá. Então, pode ser que alguém te dê uma ideia, né? Então, fique atento que os outros falam. Tem gente que fala bobagem, tá? Tem gente que fala bobagem, mas vale de você peneirar e ver o que é bom e o que é ruim pra você, né? Mas leve em consideração muita coisa, né? Às vezes na hora a gente não entende, mas entende depois, que nem leitura de tarô. Às vezes eu tô falando aqui, eu não entendo nada, mas daí, por exemplo, eu sou ascendente em touro. Meu sol em Capricórnio, meu ascendente em touro. Eu faço a leitura e falo, nossa, essa leitura não é pra mim. Passa um tempo, aí que eu vejo essa leitura que eu mesma fiz, era pra mim. Tinha um conselho lá. Entendeu? Como eu vejo outras leituras de tarô, eu tenho uma amiga minha que é taróloga, às vezes faz leitura pra mim. É incrível. É incrível. Na hora eu falo assim, não, mas nada a ver. Tem tudo a ver. São sinais que o universo nos envia. Tá. Aí, aqui, quando é bloqueio desafio. Essa mensagem, essa leitura, essa escrita, essa ideia, se atravessar aqui do abismo, né? Vamos dizer assim. E isso vai trazer uma completude. É como se... Como é que eu vou te explicar? Essa carta aqui é o 2 de copas, tá? É o 2 de copas. O 2 de copas pode ter alguma coisa a ver com relacionamento, pode ter a ver com pessoas que se amam, pode ter a ver com amizade. É uma pessoa assim que uma gosta da outra, quer bem a outra, quer ver a outra feliz. É como se a pessoa fosse importante para ela. Por que eu falo isso? Tá vendo que aqui elas são diferentes? O IP aqui é diferente, mas eles são IPs, né? É como se o IP é uma árvore, tá? Uma flor, negócio de flor lá. Eu não entendo muito bem essas coisas, tá? Então, se eu estiver falando besteira, bobagem, vocês nem bola aí, tá? Eu não manjo bem. É uma árvore, o IP é uma árvore. Só que ela tem a diferença dela. Ela é rosa, né? É rosa. E aqui é amarela, mais pra verde, amarela. Vamos dizer que aqui é rosa e aqui é amarela. Não sei que cor que tá aparecendo no vídeo, sabe? Por isso que eu tô falando. Que às vezes no vídeo, quando eu vou postar, ele dá uma mudada assim nas cores, tá? Mas você tá vendo que quando elas estão juntas, elas se completam e se transformam em algo diferente. É como se elas também se transformassem. A junção desse rosa, desse vermelho com esse amarelo, tá vendo que fica laranja? E a maior parte que é laranja é porque essas pessoas, elas se completam. Uma faz bem pra outra. Uma faz bem pra outra. O 2 de copas pode ser assim em almas gêmeas também. Parceiro romântico. Então pode ser que tenha um conflito, né? Tem um conflito aqui entre 4 pessoas. E uma das pessoas mais empoderada, entre aspas, vamos dizer assim, que todo mundo tem seu poder, né? Alguém, pode ser um homem ou uma mulher, porque aqui eu tô falando de energia, sabe? Quando eu falo imperatriz, é uma energia feminina. A energia do sentimento, da emoção. Nem sempre a energia feminina é uma mulher, pode ser um homem também. Vamos dar o exemplo de relacionamento. Pode ser que aqui uma pessoa não tava doando demais e a outra não tava... não, nesse exemplo não vai dar, porque a carta não vem invertida. Aqui tá dizendo, vamos supondo que é uma questão de relacionamento, um casamento, uma amizade, alguma coisa. Aqui tem uma troca e é bom pros dois, que nem eu dei o exemplo do Uber. Fica bom pros dois, os dois ganham, né? Aqui também, ó. Tá vendo que tem aqui, ó,
Todos eles estão doando a mesma energia e tá tendo aquele vértice que a energia tá girando. Então, é mais ou menos isso. Vamos dizer assim, né? Porque só dar o exemplo do Uber, acho que ficou meio vago, né? Aqui fala de uma tristeza, de uma solidão, uma falta de ação, uma transição de situação que traz muita dor, que traz muita tristeza, muitas lágrimas. É como se o coração de alguém tivesse com 3 facas, 3 espadas cravadas, porque nos outros tarô é essa representação que tem, né? E é como se uma pessoa tivesse se transformado num iceberg. Só tristeza, não que o iceberg é tristeza, mas a representação do gelo, do frio é a tristeza, né? Modo metafórico dizendo. E aqui tem uma coisa a ver em relação a um contrato que pode ser espiritual, institucional, religioso, ou pode ser um casamento também. Um namoro, um noivado, né? Essa aqui é a carta do Papa, né? A não materialidade. Ou pode ser que a pessoa esteja nessa tristeza porque ela perdeu algo também, né? Por isso que ela tá nessa escuridão. Então, eu tô triste porque eu perdi algo. Eu estou nessa tristeza. Essa é a situação. Porém, tem uma mensagem aqui. Arcanjo Raguel. Vou ler aqui, tá? Observe os seus sentimentos físicos e emocionais, recorrentes enquanto eles significam orientação divina. Se eu não me engano, eu acho que foi nessa leitura aqui, porque eu já fiz várias leituras, então eu posso dar uma confundida. E se eu confundir, vocês me desculpem, tá? Quem tá assistindo, me desculpe, não foi minha intenção. Eu acho que eu falei alguma coisa sobre você ter autocuidado, você se cuidar, você olhar pra dentro de si. Acho que eu falei alguma coisa sobre doença psicossomática, eu não sei se foi nessa leitura ou na leitura anterior que eu fiz agora, de Escorpião, eu não sei, agora eu não lembro, porque eu tô fazendo na sequência as leituras, né? Mas aqui, ó, a mensagem: observe seus sentimentos físicos e emocionais enquanto eles significam orientação divina. Cuidado com isso, que se algo que você perdeu aqui, com essa transição espiritual, ou às vezes pode... que também fala de uma viagem, sabe? Também pode falar de uma forma de viagem. E não é uma coisa que você combinou, sabe? É algo que a própria espiritualidade forçou às vezes, ou te carregou você fazer. Por que eu falo de observar os sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam orientação divina? Por causa dessa carta aqui. A tristeza, você vivendo esse frio no gelo, né? Nessas 3 espadas, que é uma das dores mais terríveis, a representação da dor mais terrível, que é a dor emocional, a dor no coração, né? Entre aspas, vamos dizer assim, né? Metaforicamente dizendo, né? O que é a questão? Pode desenvolver um negócio chamado doença psicossomática. Eu já tive esse problema, então, é uma coisa horrível. O teu corpo, ele até simula muitas vezes que você tá com um problema, sendo que você não tá, porque ele é emocional. E o pior é quando você fica tão triste, tão depressiva, que realmente você desenvolve doenças no corpo físico, né? Por causa do teu espiritual, por causa do teu mental, por causa do teu emocional. Então, tem que tomar muito cuidado com quando aparece essa carta aqui, é um sinal de grande alerta, tá? Tomar cuidado, tá? Pode ser que você esteja aqui no escuro, você tenha perdido a luz. Aquilo que iluminava a tua vida, você perdeu. Ou você deixou ir embora. Porque aqui tem essa carta, né? Você ficou triste porque... Ou pode ser que você ficou triste porque alguém foi embora. Aí você ficou na escuridão. Quem era a luz no teu caminho, né? Foi embora. Ou você perdeu, pode ser emprego também, um contrato, uma coisa assim. Casamento, amizade, pode ser várias coisas, né? Lá na frente. Saiu essas cartas aqui, tá? Essa carta aqui, ó, é você tomar uma atitude rápida, não rápida, mas você jogar pro alto.
você olhar para dentro de si e você ver o que você quer, o que você não quer. A não ser que você queira continuar nessa situação aqui, porque você perdeu algo, você tá com problema com algo, aí você ficou nessa tristeza aqui, né? Tipo assim, e algo foi embora, alguém foi embora, ou algo, ou você perdeu alguma coisa, foi roubado também, pode ser, né? Então, assim, é você ter essa centelha juvenil de falar assim, sabe uma coisa? Eu vou mudar, eu vou fazer tal coisa. Você tomar uma decisão com você mesmo. De transmutar a energia, mudar a situação, fazer algo, tomar uma atitude. E muitas dessas atitudes, às vezes você nem acredita que você mesmo vai tomar ela. Porque é algo repentino. Sabe, tipo adolescente que faz coisas sem pensar? É mais ou menos essa energia aí, né? Só que o que é o negócio, né? O que preocupa, sabe? O que preocupa é uma pessoa impulsiva, como se fosse uma criança, porque tem a carta da inocência. A carta da inocência. Só que essa carta da inocência, ela também representa a carta do sol, a carta do sim. Ou seja, é você falar sim pra você. É você olhar para os teus sentimentos, para aquilo que você gosta, daquilo que você quer pra tua vida. É você falar assim, coisa, F, fom, pontinhos, né? Eu vou atrás daquilo que eu quero. Não vou ficar nessa tristeza, eu não quero mais saber, eu vou mandar a mensagem, porque essa pessoa, essa situação me faz feliz, ela me completude. Eu vou atrás da imperatriz, ou eu sou a imperatriz, vou fazer uma reunião, tô nem aí com nada, e eu vou dar aquilo, porque eu quero receber. Eu quero que me dê aquilo que eu quero receber, e eu quero dar também o que a outra pessoa quer receber. É a completude, né? Tipo assim, é você olhar pro outro de uma forma que os dois vão ganhar. Só que quando você vai fazer essa troca do ganha-ganha, que tem na administração isso tem, né? Tem o perde-ganha, ou quando os dois perdem, que é os dois cabeçadura, aí tá os dois, supondo que tem duas pessoas na situação. Ninguém quer ceder nada, só eu que mando, é minha filosofia que serve, não vou mudar, não vou pedir desculpa, nada. Os dois perdem. Quando um cede e o outro não, aí é ruim porque é manipulação. Não é justo. Agora, quando os dois cedem, olha seus erros, corrigem, melhora, cada um cede um pouquinho para que fique confortável com o outro, aí eu ganha-ganha, aí fica bom para todo mundo. Que foi o exemplo que eu dei lá do Uber, né? Fica bom para mim, fica bom para o outro, né? Aqui tem a última mensagem, com isso eu vou encerrar a leitura, né? Arcanjo Miguel, o arcanjo fortíssimo, né? Seja claro sobre o que você deseja e concentre nisso com Vou ler de novo. Me desculpa. Seja claro. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. É triste, cara, dislexia, é triste. Eu vou pagar uns mico aí na internet, não dá nada, não. E aqui, o Arcanjo Miguel, olha quem que ele tá detonando. Olha, tá pisando na cabeça de quem? Do enganador. Daquilo que manipulava, aquilo que fazia mal, aquilo que tava deixando você nessa tristeza, né? Pensa que protetor, que guia espiritual maravilhoso, que guardião forte. Porque ele tem o poder de fazer isso aqui, ó. Se você quiser fazer a oração para sair dessa tristeza, às vezes até fazer um corte energético, alguma coisa assim, para você ficar melhor, faça lá novena ou a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Tem no YouTube, lá tem várias, faça lá, né? Faça uma oração, faça a novena, assim, que vai te ajudar muito, vai acalmar o teu coração, vai dar equilíbrio pro teu corpo, mente e alma, né? E é isso. Então, seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Ou seja, se você decidir fazer algo, pense bem antes de fazer para você não se arrepender. Porque aqui tem uma emergência de uma pessoa inconsequente que pode até se estrepar.
um jovem falando sim para a vontade dele. Aí ver se a tua vontade não vai te sabotar, não vai destruir tua vida. Entendeu? Então é isso. Gratidão a tudo e a todos sempre. Que Jesus Cristo seja a luz nos caminhos. E ótimo mês de junho para você. Que Deus abençoe você, a tua família, abençoe teu trabalho, abençoe todo mundo que você tem o sentimento de seja importante para alguém ou você tem o sentimento que aquela pessoa é importante para você. Até. Tchau, tchau.